pessoas. Cada um vem com uma história diferente, uma visão da vida diferente. Você conseguir manter todo mundo no mesmo lugar, debaixo do mesmo estatuto, debaixo da mesma regra. Eu acho que aqui a gente tem um belo exemplo de perseverança. Eu moro aqui na ocupação 9 de julho, Cambridge, 8º andar 216. e a porta 81. A ocupação da FLM. Muitas pessoas vêm para o movimento, não sabem que pensa assim, vão ocupar, né? A gente vai invadir, que é a palavra que eles usam, né? E não é invadir, entendeu? É uma palavra ocupação. Então a gente ocupa, resiste, né? Para morar. A diferença entre invadir e ocupar é muito grande. Ocupar, eu ocupo aquilo que está ocioso, vazio, sem função social. Invadir, eu entro naquilo que tem um proprietário, naquilo que tem alguém cuidando. E Cambridge, mesmo com essa placa, mesmo desapropriado, já estava fechado há mais de 10 anos. Né? Então, nós resolvemos ocupá-lo para dar uma função social. Porque, às vezes, a população ele não sabe que um prédio vazio, ele acumula ratos, baratas, lixo de todas as formas. Né? E esse lixo, muitas vezes, nesse acúmulo, vai criando um gás. E tinha ainda pontos de energia, né? Se ocorresse, aqui tem uma mina. Essa mina já estava até o 2º mezanino de água. Isso aqui se juntasse com a eletricidade ia explodir. A população não sabe o bem que a gente fez para o entorno, né? Nós tiramos aqui quase 40 caminhões de lixo. Todos os dias a prefeitura vinha buscar 5, 6 caminhões de lixo. O objetivo da ocupação é a gente conquistar a nossa moradia numas condições que cabem na nossa luta diária. E para que a gente conquiste esse objetivo, tem que ter regras, deveres e obrigações, que é a limpeza, a organização, a ajuda com os outros moradores da ocupação. Nós aqui, o MSTC, a FLM, para nós a participação é o maior critério. Por quê? Nós damos à família o direito dela se informar, ela tem direito a opinar. Todas as nossas famílias organizadas, ela tem informação, principalmente sobre políticas públicas. É mutirão, autogestão, para a alegria do povão. Vou falar para você, vou falar para você. Governador, o que eu sei de tu é mutirão, autogestão, para a alegria do povão. Vou falar para você, vou falar para você. Governador, o que eu sei de tu. Eu sempre falo muito da dona Eliana, né? Ela é uma senhorinha que, assim, eu tenho muita admiração por ela. Ela tem 62 anos, mora no 3º andar. Ela tem 62 anos. Ela puxa carroça. E ela é bem pequenininha, assim, né? Mas, cara, ela tá em todas. É reunião no MSCC, ela não falta. Assembleia, ela não falta. A gente precisa de mutirão de limpeza para isso. Ela tá no mutirão de... Não, deixa ela falar. Repara, eu posso vir, eu vou. Então, ela é uma pessoa assim que sempre quando eu vou falar com algum morador, que fala, mas eu trabalhei, eu tô cansado. Eu falo, gente, cria vergonha na cara. Eu falo, olha a dona Eliana, eu sempre uso muito ela de referência. A gente aqui no movimento não exclui. Às vezes são os moradores mesmos que excluem. Aqueles que não querem compromisso, entendeu? Acha que ocupando um prédio vai morar de qualquer jeito, de qualquer forma, e não é assim. A gente que tem porteiro, a gente temos horário, a gente tem um regulamento. Aqui a gente não aceita droga, não aceita bebida, entendeu? Quando eu entrei aqui, a água era no sonho distante. A caixa d'água ainda estava cheia de entulho dentro. Eu cheguei, eu fiquei responsável pelos mutirões de sábado e também pelo mutirão dos homens. Agora fala a escala de manutenção, né? Para fazer a manutenção da caixa d'água. Tinha homem trabalhando o dia inteiro, não as mesmas pessoas, de uma forma que todo mundo trabalhava e não cansava ninguém. Então a gente tirou 170 sacos de entulho da caixa d'água. Depois disso foi feito um mutirão para trocar os encanamentos dentro dela, né?
Aí agora, quando fez o encanamento da caixa d'água, a gente foi fazer as contribuições para comprar esse encanamento. Porque às vezes tem morador que ele tem uma situação mais ou menos, ele não tem casa própria, mas ele tem um emprego fixo já de anos, ele ganha razoável, então ele tem condições de dispor de 30, 40 reais agora. Tem família que não, tem família que está se reestruturando agora. Então, para ela, tirar 10 reais é tirar o pão da semana. Então, o que a Dona Carmen fez, para ficar mais barato, que dá para todo mundo ajudar em sistema de igualdade, faz o orçamento, o movimento entra com 50%, o morador com 50%. Aí foi comprado os canos. De comprar os canos para fazer por fora. Ver que fora desce todo o encanamento para poder fazer isso que vocês estão vendo aí passando nas pontas. Sabe o que estão fazendo uso? Ela é da mina lá embaixo, né? Então a Dona Carmen está procurando um acordo com a Sabesp, para a Sabesp ligar a tarifa social aqui, um relógio por andar e a gente pagar o que a gente consome. A gente não quer nada de graça. A gente quer estar dentro da legalidade, até mesmo para a gente poder exigir direito. A água era toda lá embaixo, o banheiro era lá embaixo, quer dizer, o prédio inteirinho, com um banheiro para mulher e um banheiro para homem. A gente tinha carro de serviço, tinha que ficar na fila para tomar banho, fila para lavar louça, fila para lavar roupa, era muito difícil, fora que a gente tinha que carregar um balde de água para fazer a limpeza de casa. Eu moro no 6º andar, mas tem pessoas até o 14º andar na época, ficando sem água, né, que o 15º ainda não tinha. Aí era muito difícil, a gente ficava com... Eu mesmo fiquei com dor no joelho, de tanto carregar peso, e a dor nas minhas costas voltou, porque eu tinha que trazer água para limpar a casa. Agora não, agora a gente tem água na torneira, toma banho a hora que a gente quiser. E antigamente não, eu tinha que trazer água para fazer a comida, e depois tinha que levar a louça lá para baixo para lavar. Era muito difícil, agora é o céu aqui, para mim tá uma maravilha. Já era bom porque eu só tinha saído do aluguel. Agora com água aqui no meu apartamento, tá uma benção. Eu tô amando. Então a gente hoje, a gente já olha aqui, a gente já vê um trabalho bastante, assim, legal, né? Porque a gente se juntou junto com as famílias, não foi só uma pessoa, nem duas, entendeu? Cada andar aqui tem um coordenador responsável, né? O coordenador, o papel dele é fazer a organização, né? Passar os informes do movimento, se vai ter um ato, por que vai ter, explicar mesmo o que é a luta por moradia, né? Tem muita gente que vem, ele sabe que ele vai ter uma conquista de uma casa própria, mas ele não entende que é política pública, o direito que ele tem como cidadão. Eu aprendo e repasso, porque a gente não pode reter informação, né? A gente está para informar. Faz escala de limpeza, passa os informes que está acontecendo dentro da ocupação mesmo, vai ter uma assembleia, faz reunião de andar para saber como é que está indo as coisas, se estão havendo uma boa convivência familiar entre os moradores. Para entrar numa ocupação, ela tem que ter critérios. Primeiro critério para quem está pagando aluguel, para quem ainda está fora do movimento, é vir participar das reuniões de base. Quando ela vem na primeira reunião, nós vamos explanar quem é o movimento. Ela tem que entender que o critério do movimento, o estatuto do movimento é organizar para juntos a gente conquistar a moradia. O movimento é um intermédio entre você e os direitos que a Constituição te garante, mas que na prática você não tem eles. Para mim o movimento é isso, insere na sociedade, ressocializa. O meu papel é organizar, como líder é formar outras lideranças, como líder é planejar, como líder é negociar políticas públicas para atender as pessoas que estão conosco sob nossa liderança. Cortar o bloco num pedaço. Aí aqui essa porta você elimina. Não, vai ficar assim. Ah, tá, ficar a parede, né? Vai ficar Tá, parede. mas deixa o respiro, tá, Não, vou filho? deixar o respiro que deixa eu Por que deixar. tem que ter o respiro? O respiro é por causa do gás. Tá? Mesmo que aqui tenha janela, a gente tem que ter o respiro, tá bom? Parabéns, hein? Eu tô passando Parabéns. a campainha dele aqui no... Parabéns. Só uma campainha também. Vai ficar a porta da Parabéns. E aí, melhorou a casinha arrumadinha? É que agora tá meio bagunçado, porque nós estamos Não, mas tá arrumadinho, a cortina. Tá vendo? Todo mundo fizesse assim, né? E essa pessoa tenta mostrar lá fora
que realmente uma ocupação, existe pessoas do bem, trabalhador, gente que quer uma vida digna, ter uma moradia, você entendeu? Então, assim, eu sou muito grato a essas pessoas do comando, da liderança, que lutam aí fora, e 24 horas por dia, botam a cara para bater, se precisar tomar uma borrachada da polícia, como já aconteceu, já tomou. Uma vez a polícia entrou na minha casa, e aí ele viu micro-ondas, viu televisão, e ele falou sem teto, com televisão e com micro-ondas, e eu respondi para ele o seguinte: se o governo fizesse como as Casas Bahia, que parcelou em várias, né, parcelas e me deu o crédito, eu também teria casa, eu não seria mais sem teto. Antes a ocupação era triste, e se as pessoas pobres soubessem como era bom, todos vinham. E eu chamei um monte de gente, mas ninguém quer lutar, todo mundo quer ganhar tudo deitado, comendo, bebendo deitadinhos, então assim, tem que lutar mesmo, que eu sou de idade e luto, não é brincadeira assim. É uma luta forte mesmo e eu luto. E não me arrependi não, de nada. Aluguel é um dinheiro que vai, não tem volta, você não tem perspectiva nenhuma. O que acontece? Eu pagava no Brás um aluguel de R$600. Um quartinho com banheiro, fora a água e a luz. Porque era trabalhar só para pagar aluguel e mal comer, né? Porque o que sobrava era para comer, não era como dar uma volta e curtir, e não dava para fazer nada disso. Era só o básico mesmo. Agora aqui já dá pra gente ter mais um conforto, né? Porque não cabe nada num quartinho. Num quartinho você não pode ter nenhuma cama de casal, tem que ser de solteiro, cadeiras contadas, tudo contado assim no seu lugar, pra não... senão não cabe, né? Porque, poxa, para quem estava para ser despejado, se eu não estivesse nessa ocupação, eu seria mais um morador de baixo de viaduto. Você está entendendo como é que é? Porque a realidade é essa. Eu já morei na rua. Quando eu tive o RIC, eu já tive uma gestação de risco, então não pude trabalhar mais. Acabei na rua, perdi tudo que tinha. Tinha minha casa imobiliada, tudo, perdi tudo. Aí procurei a ocupação, foi aí que eu achei a ocupação. Daí me informaram, eu cheguei aqui de imediato, fui atendida. Hoje, graças a Deus, eu vivo feliz. Eu não sorria, eu não conseguia conversar, eu só chorava, né? De morar na rua e tudo. Então isso me pôs um bloqueio, eu não conseguia ter convivência com as pessoas. Eu quero fazer uma reunião com vocês, juventude, porque eu quero que vocês peguem um projeto de meio ambiente. Eu quero lá embaixo, no lugar que lava a roupa. Para mim, muito bom mesmo, porque eu estou tendo condições de chegar do meu trabalho, ter um lugar onde repousar minha cabeça. A gente nunca deixa que fique com a cabeça vazia. Aqui, além da casa, a gente instrui que tem que trabalhar, tem que ter um emprego, os adolescentes têm que estudar, a criança tem que estar na escola, na creche, tem que se fazer cursos. Então, a gente procura várias formas de estar ajudando essa família a dar um salto, ter uma qualidade de vida. E a qualidade de vida é educação. Por exemplo, aqui a gente tem curso de capoeira, nós procuramos fazer com que as famílias interajam. Hoje estou criando minhas netas. Minha filha veio para cá grávida, né? Já teve neném. E a gente exige muito criança na escola, na creche. A gente encaminha as crianças, entendeu? O movimento é reconhecido, né? Defensoria Pública, Ministério Público, então, Conselho Tutelar. Então, a gente está dentro da lei e a gente está aí para fazer a luta. A gente acha objetivo aqui dentro. Que de repente a gente se tá lá fora e fala, pô, ninguém tá me vendo, eu tô passando por tudo isso e ninguém me vê. E aqui você está sendo visto. Dentro dessa ocupação, dentro desse movimento, eu aprendi, eu tive o maior ganho da minha vida, que foi o ganho do aprendizado. Quem sabe mais, luta melhor. Então eu me politizei,
eu me conscientizei que o meu problema não era diferente de outras pessoas. Eu consegui trazer toda a minha família, a minha vida ela deu uma guinada, mas foi graças ao teu endereço fixo, né? Uma residência, e nesse endereço fixo aqui no centro eu arrumei trabalho que eu estou até hoje. Hoje eu sou gerente comercial nessa mesma empresa, comecei de baixo, mas foi graças ao teu endereço fixo. Quando o Lucas Gabriel nasceu, a gente colocou ele numa escola. Aí lá descobriram que ele era autista. Aí viemos aqui para São Paulo para fazer o tratamento dele, né, do Lucas Gabriel, o grande Lucas. E aqui descobrimos que a síndrome dele é de Asperger, né? Então para mim foi bom vir para cá, para São Paulo, pelo desenvolvimento do meu filho. Eu vou explicar. Aqui é a cabeça, aqui é o braço, aqui é o outro braço, aqui é a barriga, aqui é a perna e outra perna, e aqui é o chão. Ai, que bom, bravo. Beleza. Muito bem. Merece um beijo, então. Um beijo. Poxa. Um beijão, é? Mas também a gente é jogado à beira da sociedade, né? Não dá pra contar quantas vezes a gente foi despejado, jogado, colocado no caminhão, falar, agora vocês levam pra onde que vocês quiserem, mas pra e onde? as crianças, né? Aí as roupas tá sujas, não tem como lavar roupa, aí as crianças faltam aula, daqui a pouco vem aquela cartinha de conselho tutelar. A gente se sente incapaz de dar um futuro para nossos filhos, tudo por causa de um teto fixo. Mas muitos que estão na luta conseguiram. O preconceito que eu sinto maior hoje é do próprio judiciário. O judiciário que deveria ouvir os dois lados, ele muitas vezes decreta uma ação sem nos ouvir. Por exemplo, uma ação de reintegração. O judiciário tinha a obrigação de nos escutar. O porquê, como foi o início das famílias aqui, como elas estão hoje. Porque nessa questão de ocupar prédios vazios, não somos nós que estamos fora da lei. Quem está fora da lei é quem abandonou. Quem está fora da lei é aquele que não deu a propriedade à sua função. Nós não, nós limpamos, nós ocupamos, nós damos uma função social e a gente está aqui gerindo vidas. Eu arrisquei por causa dos meus filhos, né? Tem pelo menos um teto, né? Porque a gente vê tanta criança aí na rua jogada, então eu não quero isso para os meus, então. Né? Então a gente tem que, assim, você entrar e você resistir mesmo e você não sem medo de ser feliz aqui dentro. É isso que ocorre. Se você ficar com medo de ficar em cima do muro, então você não serve para estar no movimento. Aqui é tudo ou nada. Vê que São Paulo, capital, ela é refém da especulação imobiliária. Ela vive para o mercado imobiliário. E tem que se travar isso, porque São Paulo, se não travar, vai ser uma São Paulo dividida, onde rico mora nos bairros urbanizados e o pobre cada vez mais se afastar do centro. Eu acho que a casa, ela dá dignidade. A casa, ela dá autonomia. É sua casa. E acabou. Você se protege do frio, você se protege do ladrão, você protege seus filhos. Eu sempre tive esse sonho. Nós, os movimentos, quando a gente organiza as famílias para adentrar no Minha Casa Minha Vida, existem duas formas, Minha Casa Minha Vida. Para nós, os movimentos, tem que ser o Minha Casa Minha Vida entidades, onde a organização ela passa a ser gestora, né? Que é para famílias que ganham de 0 a 3 salário mínimo. Então, no momento que a gente entra num prédio desse, a nossa luta é para que esse prédio ele seja transformado para HIS, que é habitação de interesse social. E para mim foi assim, um descobrimento, porque eu não tinha noção de que era uma coisa tão séria, porque eu achava que era, entrou e pronto, né? A Deus dará, mas não. Eu fiquei muito feliz de ter conhecido o movimento e ter agora essa perspectiva, que hoje em dia eu deito e levanto ciente que uma hora minha casa vai chegar. Cadê o geladinho que você ficou de me trazer? Quê? O geladinho. Ah, tá lá fora. Você não vai me dar, não? Que isso? É acampamento? Essas famílias, elas estão aqui por várias razões. Uma porque não aguenta mais pagar aluguel, outra porque não tinham onde morar, porque está numa área de risco.
né, que estava morando de favor, separando as famílias, e aqui não, aqui une as famílias. Todos que aqui estão são famílias que estão dentro da condição, dentro do critério do município para ter uma moradia digna. Eu não sei viver mais sem um movimento de moradia. É uma coisa que se eu ficasse longe, eu não seria eu. Já tive atendimento, mas muitas famílias aqui não teve, entendeu? E eu estou aqui justamente por essas famílias. Será se uma família de ocupação tem algo para o futuro, consegue ter uma esperança e guardar algo para o futuro? Olha, o movimento para mim significa a mudança, significa a oportunidade que quem deveria dar, e são os governantes, não dá. Mas são 5 mulheres na minha vida mesmo. Eu sou apaixonada pelas minhas filhas. Luto por elas a cada minuto. E eu falo para elas assim, tudo nessa vida tem que valer a pena. Então, elas foram criadas nesse movimento, sabe o que é um movimento de moradia. Todas as vezes que eu ocupei, elas estavam juntas, né? Elas tinham aquela animação de arrumar uma mochila, de mãe, a gente falta comprar o bolo, falta comprar ainda os refrigerantes, né, pra gente estar levando, né? Eba, a gente vai ocupar hoje. Então, todos eles já casaram. O meu caçula tem uma neta chamada Laís, que ela está com 3 anos. O do meio tem o Samuel, que está com 2 anos. E o meu mais velho casou, mas não teve filho. E agora estou eu e meu marido namorando de novo. Vida nova. Ocupação nova, lutando para a gente ter uma moradia. Sempre vivendo em aluguel. E agora espero que no fim da minha vida eu consiga uma residência, que é direito nosso. Meu nome é Bárbara Aparecida, eu gosto muito de desenhar e de cantar. E eu queria pedir para vocês que arrumasse uma casa pra gente morar. E só. Te juro, eu achei que ela ia pedir uma Barbie. O futuro é ter minha casa, né? Entendeu, minha quer? Tudo arrumadinho, tudo chique, tudo limpo, né? Aí pronto. E o que eu sonho é aprender, né, os computadores, para ver se sai da carroça. E vocês veem que é um dia a dia normal, são famílias que saem para trabalhar igualzinho. A diferença é que o impacto que a gente dá na sociedade, o impacto da denúncia, o impacto da mudança, da gente mostrar que é possível todo trabalhador se unir, diferente de classes sociais, é que nós tivemos a ousadia de denunciar que o sistema é falho. Então, o movimento significa união, força, significa vida. Quem luta tá vivo. Quem não luta tá morto. Quem não luta tá morto. Esse é o nosso grito de guerra.